Boa noite. Sou o Coronel De Biasi, presidente do Grupo Inconfidência. Desejo hoje discorrer sobre um tema que considero de grande importância, qual seja o dever sagrado de manter nossa soberania na Amazônia. A área abrangida pela Amazônia brasileira corresponde a mais de 50% de nosso território. É uma magnífica região, extremamente dotada de recursos vegetais, especialmente minerais, e, por esta razão, cobiçada por uma gama de países desde as primeiras décadas do século XX. A partir da chegada ao poder de governos ligados ao comunismo, teve início o projeto de entrega da Amazônia a estados estrangeiros, que cinicamente justificam esse direito de possuí-la por considerá-la um patrimônio mundial a ser repartido para o bem de todos. Várias tramas foram montadas pelas mal intencionadas nações para atingir seu intento. Passamos a analisar algumas. Uma delas, buscando sensibilizar o cidadão planetário, foi a difusão do slogan de ser ela o pulmão do mundo e, consequentemente, ser essencial sua total preservação para a manutenção da vida humana, o que é um sofisma. Outra, principiada na década de 1980, utiliza como disfarce da real estratégia a proteção do meio ambiente e dos povos indígenas, objetivando o controle de áreas ricas pelo emprego de ONGs financiadas e apoiadas pelo CMI, Conselho Mundial de Igrejas, e outras entidades agindo como tropas de choque de campanhas ambientalistas indigenistas, usando uma propaganda que explora sentimentos humanitários de grande impacto sobre a opinião pública nacional. Quanto ao meio ambiente, o propósito é manter a área intocada, opondo-se ao seu desmatamento e impedindo assim o desenvolvimento local brasileiro, a fim de conservá-la intacta para uso de interesses externos. Em relação aos povos indígenas, a finalidade é separar a Amazônia do Estado brasileiro, inicialmente sob o pretexto alardeado de que cabe a eles a posse da terra com primeiros habitantes. Desse modo, eles constituiriam nações independentes para, em um segundo estágio, requererem a cidadania dos países que ficaram ligados pela ação de apoio e doutrinação antecedentes, criando assim enclaves estrangeiros nos quais inexistiria nossa soberania. Destacaríamos também o estabelecimento do contato daquelas nações com os governos brasileiros entreguistas para dinamizar o engessamento da Amazônia, com a criação de unidades de conservação UC, com destaque para o famigerado projeto AAA. Iniciativa esta, felizmente abortada pelo governo do presidente Bolsonaro. Ressaltaríamos a decisão do STF em validar a demarcação contínua da terra indígena Raposa Serra do Sol, riquíssima em minerais nobres, no estado de Roraima, na fronteira do Brasil com Guiana e Venezuela, constituindo-se no primeiro passo para a criação de um estado autônomo na fronteira norte do Brasil. Finalizando, focalizaríamos os recursos advindos do Fundo Amazônia, cujo principal doador ao Brasil é a Noruega, condicionada sua entrega à redução do desmatamento amazônico. Qual a razão que levou aquele país a fornecer-nos tais recursos? Para beneficiar-nos? Não acredito. Para mim, isso faz parte
do malicioso complô em tela. Respeitosamente, oferecemos ao patriótico governo Bolsonaro e seus valorosos integrantes as seguintes propostas: criar uma Secretaria da Amazônia, anexada à presidência, para implementar o desenvolvimento da região e controlar as ameaças àquela, em particular à nossa soberania. Utilizar a propaganda governamental para desmistificar o slogan de ser a Amazônia o pulmão do mundo. Reduzir radicalmente a ação das ONGs, brasileiras ou estrangeiras, na área. Difundir ao mundo a ideia que os integrantes dos povos indígenas são cidadãos brasileiros, sujeitos às nossas leis. Promover o desengessamento da Amazônia, suprimindo as unidades de conservação UC espuriamente criadas pelos entreguistas. Manter a luta para reverter a decisão adotada contra a Raposa Serra do Sol e rescindir o contrato do Fundo Amazônia, caso não sejam atendidos nossos interesses nas atuais discussões. A Amazônia, em nosso território, somente pertence e pertencerá ao Brasil. Levantemos o queixo. Obrigado por me ouvir. Até a próxima.